palavra de hoje que nós vamos compartilhar está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 5, vou acrescentar mais um, ao 8. Abram os seus aplicativos, as suas Bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 5, acrescentando mais um, o 8 também. Vamos ler todos juntos em uma só voz? E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você... Então seu pai que vem em secreto responderá. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Amém. Uma vez eu fiz uma viagem, era uma viagem missionária, e eu tinha que ir para Guiné-Bissau. É um país que fica no continente da África. Só que a parada para chegar em Guiné-Bissau era em Lisboa. Então eu tinha um tempo ali, até o próximo voo que me levaria para lá, então uma viagem missionária, e eu estava sozinha. E eu tinha um tempo, né, então eu resolvi, como brasileira, o meu passaportezinho, né, eu resolvi sair do aeroporto, é permitido para nós, porque a gente não precisa de visto, né, então eu saí pelo aeroporto para fazer um turismo ali de algumas horazinhas. Estava eu muito feliz, naquela época os celulares não tiravam fotos. Faz tempo, né? Parece. Estava eu com a minha maquininha de tirar foto, Tika, era assim que nós chamávamos. E eu fiz, né, um percurso que eu já vinha pesquisando antes aqui no Brasil para poder visitar alguns pontos mais assim, fáceis de chegar e que poderia fazer parte de um tour ali, que dentro de 8 horas eu conseguiria conhecer uma quantidade legal de coisas. E eu estava lá, eu sozinha, tirando foto na frente do Mosteiro de São Bento, era o nome desse lugar, grande, bonito, cheio de turista. Tinha uma rodinha ali de asiáticos, provavelmente japoneses, eu acho. Aí eles estavam lá, tchaca, 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 aí uma pessoa com uma bandeira bem grande aqui, explicando alguma coisa. E vários grupos assim. E estava eu sozinha lá, assim, ó. Só que não tinha a tela, né, para você saber se o seu rosto estava saindo direito. Eu tinha que tirar várias fotos. Aí eu estava lá. E um casal, que eu acho que eram russos. Eu vou explicar por que eu acho, tá? Um casal que eu acho que eram russos, perguntaram para mim, eu acho que eles perguntaram também, tá? Se eu gostaria que eles tirassem a foto para mim. E eu respondi, no meu inglês muito bom, eu tenho um repertório de inglês muito aceitável. O meu inglês é na base do sorry, I don't speak in English, my English very poor. Esse é o meu inglês. Essa é a base do meu inglês. Então, por causa da base do meu inglês, eu não sei, na verdade, se eles perguntaram para mim, por exemplo, como faço para ir para aquela praça. E eu respondi, no, thank you. Não sei, entendeu? É um mistério da minha vida essa história. Porque eu não sei se eu entendi o que eles falaram, eu não sei se eu respondi o que eles perguntaram, e eu não sei se eles entenderam o que eu falei. Porque o meu inglês não tem verbo de ligação, não tem as conjunções. O meu inglês são palavras soltas no ar e que eu espero que a pessoa compreenda catando isso, né? I'm teacher. I'm travel alone. É assim que é o meu inglês. Muito bem. Quem está dando risada vai ver só. E é um mistério para mim, mas eu me diverti muito. E de uma certa forma eu perdi um pouco o medo de viajar sozinha. Eu tinha muito medo de viajar sozinha para um país que não falasse o português, nem o português de Portugal. E eu perdi um pouco desse medo, porque eu vi que não é grande coisa. Mas, honestamente, raptapé. Você fica meio... eu queria falar mais e não consigo, eu queria perguntar alguma coisa. Provavelmente, se eu fosse viajar para os Estados Unidos, eu não ia passar fome. Porque eu poderia apontar no menu. This one, this. How much? Né? Basicamente, eu não passaria fome. Mas, provavelmente, eu também não comeria o que eu gostaria de comer, porque eu não sei falar, né, o nome do que eu quero comer. E essa seria a viagem. Então, tudo bem. Mas no nosso dia a dia mesmo, eu fico imaginando viver
no meio de pessoas que não entendem o que você está falando. E não somente pela barreira do idioma. Não é somente porque não falam o português ou o coreano aqui. E o meu coreano também não é muito bom. Mas não é nem isso. Às vezes, você tem que conviver com pessoas que elas não entendem, por exemplo, o pano de fundo da sua vida, a bagagem de vida que você tem. É quando você, por acaso, numa conversa com os amigos, tomando um suco de laranja, sei lá. E você está ali, aí você fala assim, ai, nossa, eu me irrito. Toda vez que eu entro num restaurante, no Bom Retiro, outras pessoas que entram e ficam olhando para a sua mesa assim, ó. Nossa, me irrita, por que eles ficam olhando na minha cara? Aí, essa reclamação aqui entre nós, honestamente, todo mundo vai entender o que eu estou dizendo. Só que, por exemplo, se nós estivéssemos no meio de amigos brasileiros, amigos americanos, venezuelanos, não interessa, de qualquer outra origem de país, eu digo, eles iam falar, por que eles ficam olhando? Aí a gente ia ter que explicar toda a bagagem cultural nossa. É porque a colônia coreana no Brasil ela ainda é pequena. Então, as pessoas entram nos restaurantes, ou nos lugares, ou passam na rua, assim, ó, te olhando fixamente, não é porque está encarando, é só para saber se te conhece ou não, para saber se te reconhece ou não. Não é ofensivo, é mais só para assim, será que eu conheço? Aí fica olhando. E aí você também, na nossa cultura, fica aquela sensação, devo ou não devo fazer isso? Aí você vê a pessoa te olhando fixamente, aí você fica naquela dúvida. Mas é uma nuance assim, você não consegue nem curvar os olhos, porque quem é mesmo essa pessoa? E fica isso. E nós vivemos isso. Às vezes, a nossa comunicação com outras pessoas, ela não é fluida, ela não é confortável. E não é somente por causa do idioma, do que nós estamos falando em português, ou em coreano, ou em inglês, ou qualquer idioma que seja. Mas é porque a pessoa não compreende você completamente. Ela não compreende a sua cultura, ela não compreende a sua fé. Ela não compreende que você vai pegar o seu prato de comida no self-service, vai colocar e vai fechar os seus olhos. Enquanto está todo mundo conversando, aí você fecha os seus olhos por uns instantes, ora ao Senhor agradecendo pelo alimento, pelo sustento que Ele faz na tua vida. Aí você abre o olho e o pessoal, de repente, está em silêncio te olhando assim. Ah, você é evangélica, né? Mais ou menos isso. A comunicação é um negócio complicado. Muitas coisas fazem com que a gente não consiga se comunicar bem. Às vezes o tom de voz, às vezes o jeito que a gente fala, às vezes a expressão, ou às vezes a falta de expressão. Gente, as máscaras me dificultam muito entender o que a pessoa está falando. Porque é muito difícil conversar quando nem a sobrancelha da pessoa não sobe. Ela fala com você e fala assim. Aí você não sabe se ela está feliz, se ela não está feliz, porque você não consegue visualizar a fisionomia da pessoa. E por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente vai pensar em oração, que é o que a passagem de hoje vai nos falar, que Jesus está nos ensinando, uma maneira de orar, a oração, ela vai ultrapassar por todas essas barreiras. A oração, ela é uma busca nossa por comunhão, intimidade com Deus. A oração, ela não é aquilo que nós fazemos para desencargo de consciência. E hoje eu não orei, vou orar. E não que vocês não possam orar. Orem, pelo menos, se lembrarem. A oração também não é aquele ritual que você faz antes de se alimentar. Senhor, muito obrigado pelo este alimento, em nome de Jesus, amém. Porque se eu não orar, eu posso passar mal. Não é um ritual também. Não é um ritual quase como se fosse uma simpatia. Vou fazer para tudo dar certo. Também não. A oração não é usada e não deve ser usada por nós para que exista algum tipo de reconfirmação da nossa fé. Eu vou orar para ter certeza que eu estou ali bem com Deus. Não é também só isso. Ou só para isso, ou é a definição disso. A oração não é uma maneira da gente tirar o peso da consciência. Porque a oração é comunicação. A oração é, sim, conversar com Deus.
A oração é se conectar com Deus. Porque se nós oramos com base em vou tirar o peso da consciência de não ter orado, vou fazer esse ritual para que nada de ruim aconteça, como se fosse uma simpatia, então a nossa relação com Deus não é com um Deus de amor, mas é com um Deus duro, com um Deus de castigo, e somente de castigo. E não que Deus não seja um Deus de justiça. A passagem de hoje, Jesus vai nos ensinar a orar, alguns aspectos sobre a oração. E qual a melhor inspiração de como orar, quando orar, o que orar, aonde orar, do que com Jesus. Que não precisando ter que mostrar nada espiritual para ninguém, dele precisou orar e se conectar com Deus. E imagina nós, que além de precisar nos conectar com Deus, nos comunicar, ter comunhão com esse Deus, nós ainda escolhemos muitas vezes, durante os instantes da nossa vida, os momentos da nossa vida, ofender a esse Deus. Versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Jesus revela aqui um problema acontecendo. Que muitas vezes nós estamos fazendo isso, mas a gente não percebe que também estamos fazendo isso, tá? Que é quando nós oramos, mas essa oração não é para Deus. Parece que é para Deus, mas não é para Deus. Já pararam para pensar que muitas vezes nós podemos estar fazendo uma oração e essa oração na verdade não é para Deus? É uma oração que está preocupada com outras coisas. É uma oração cheia de coisas bonitas sendo faladas, com palavras difíceis sendo faladas, às vezes com pedidos de oração por outras pessoas, mas são pedidos de oração vazios. Senhor Deus, abençoa a vida do Tai. Senhor Deus, abençoa a vida do Samuel. Senhor Deus, abençoa a vida da Laura. E não que você pedir para que Deus abençoe a vida de alguém não seja oração. Mas é uma oração que a gente ora assim, meio quase que num ritual de meditação e não num ritual em que a gente está buscando a comunhão com Deus. Então a gente parece que está orando, mas não está orando. Quando Jesus está falando sobre oração nesses versículos, ele está falando de oração para pessoas que já oram. Porque no primeiro versículo da nossa passagem compartilhada hoje, já começa com, e quando vocês orarem? Não é, e se vocês orarem? Não é para quando lembrar de orar. E quando vocês orarem, já coloca a explicação de que é algo contínuo. Você já tem feito isso. Você já tem feito isso. Você já tem orado. Faz parte da sua vida orar. E aí, para aqueles que já estão em oração. Então, Jesus começa a explicar. Nós que já estamos em oração, vamos lembrar de alguns aspectos importantes. Primeiro, a nossa oração pode ser uma oração vazia. Pode ser uma oração que tem cara de oração e não ser oração. Porque a gente ora e não está, na verdade, pensando e buscando essa comunhão com Deus. Essa comunicação com Deus, essa conexão com Deus. Versículo 6, aí ele vai reforçar mais uma vez. Mas quando você orar, de novo quando aparece aqui, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Mais uma vez é o quando e não o se. Eu não quero pontuar nesse quando ou nesse se que é necessário que nós sigamos algum tipo de listinha de primeiro passo, fechar a porta do quarto. Segundo passo, desligar a luz. Terceiro passo, deixar um aviso, sei lá, antes disso, deixar um aviso na porta, não interromper, não incomodar. Quarto passo, ligar um louvor instrumental de chansongá. Não estou dizendo que nós precisamos seguir isso.
Não é isso. Mas também não podemos dizer que o nosso tempo de oração com Deus não deva ser algo organizado. Por que não separar um dia, um momento do seu dia, um horário do seu dia para orar? Por que não separar um local para essa oração acontecer? Por que não avisar sim a sua família? Preciso de 30 minutos, não bate na porta, por favor. Por que não isso ser algo que faça parte do nosso cotidiano? Separar esse tempo de comunhão com Deus faz com que isso entre na nossa rotina de uma maneira que a gente não se esqueça porque está ocupado demais para orar. Eu tenho um livro que eu estou lendo esses dias e o livro é do pastor Bill Hybels. E o nome do livro é exatamente isso, Ocupado Demais para Deixar de Orar. E ele está combatendo isso. É quando a gente diz que está muito, muito ocupado. E eu imagino que vocês tenham uma rotina ocupada. Eu imagino que vocês como alunos, ou até como alunos, e ainda trabalhando. Como alunos e ainda fazendo o cursinho. E ainda tem reforço, então faz o cursinho, vai para a escola de manhã. Vai para a escola de manhã, de tarde vai para o cursinho, de noite tem um reforço de uma aula especial de redação, por exemplo. Aí você sai de casa às 6 da manhã e volta para casa às 10 da noite. Eu imagino que a vida seja ocupada. Eu imagino sim. Até porque talvez eu tenha vivido um pouco disso também quando eu era mais jovenzinha. Mas o fato é que determinadas coisas na nossa vida são tão importantes que a gente não subtrai ela delas. Comer. Não deixamos de comer porque estamos ocupados. Quem está namorando, não deixa de mandar uma mensagenzinha para o namorado, quando está, mesmo que esteja ocupado. Quem tem uma amiga muito best do coração, meu amorzinho da minha vida, você não deixa de mandar um meme para ela. Você não deixa de mandar um desabafo, ou está xingando um professor, ou está xingando o seu patrão, mesmo numa vida corrida e ocupada. Nós não subtraímos as coisas que são importantes para nós. E a oração, ela deve ser importante para nós. Como dizer que nós temos Deus como nosso Pai e você não conversa com o seu Pai? Ah, mas Xandô, eu não converso mesmo com meu Pai. Mas Deus não é somente seu Pai, Deus é seu Criador. Deus não somente é seu Pai, como Ele é seu Criador, mas é alguém que salvou você. Que enviou Jesus para morrer e salvar a sua vida. Eu recomendo um filme que eu assisti com muita alegria. Ele é muito simples, muito fácil de entender. Não estou dizendo que a gente tem que seguir ele ao pé da letra. Nada, nenhum tipo de ilustração ou de ideia deve ser seguido ao pé da letra, porque não é a palavra de Deus. E tem um filme chamado Quarto de Guerra. Alguém conhece esse filme? O Quarto de Guerra? Não? É um filme cristão. E é um filme cristão que está falando... E ele é chamado de Quarto de Guerra por quê? Porque todos nós, como crentes, temos as nossas batalhas diárias. E as nossas batalhas diárias, elas não são vencidas aqui, ó, na discussão. Não. As nossas batalhas diárias, elas são vencidas com os joelhos no chão, em oração. E aí esse filme está retratando várias vidas, várias pessoas com as suas batalhas pessoais, em que elas vão se dobrando para entregar essas batalhas espirituais, essas batalhas diárias do cotidiano, diante de Deus, em um espaço separado. Isso é um filme americano, então esse quarto de guerra lá é apresentado dentro de um closet, porque nos Estados Unidos toda casa parece que tem, né, aquele closet. Mas não quer dizer que nós não tenhamos um lugar que nós possamos orar, que nós possamos separar aquele espaço, aquele momento para estar orando. Versículo 7 diz o seguinte: novamente quando? Esse quando é muito bom, né? E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aqui no versículo 7, Jesus vai nos mostrar que para conversar com Deus de uma maneira realmente gostosa, realmente boa, realmente que você fala, nossa, eu derramei o meu coração ali,
é necessário intimidade. Porque senão, a nossa oração é igual aquele cumprimento no elevador do prédio. Que você vai para a pessoa e fala, bom dia, tá chovendo, tá frio, né? Será que amanhã vai fazer frio? Aquela conversinha rasa, aquela conversinha de fila de padaria, fila de mercado. Nossa, cenoura tá cara, né? Tá caro. O que não está caro no Brasil, não é? Se nós não conquistamos intimidade com Deus, a nossa oração com Deus, ela é rasa. Ela é rasa igualzinho essa conversa de elevador, igualzinho conversa de fila de banco, fila de mercado. Se nós não conquistamos diariamente esse tempo de oração com Deus, a nossa oração se torna uma oração do tipo... Desculpa, eu vou usar de exemplo, tá, Débora? A Débora vem pra mim e faz um pedido de oração. Tia, ora por mim, por exemplo. Aí a minha oração pra Débora é tipo... Deus, se a minha oração for rasa. A Débora pediu pra orar por ela. Abençoa a vida dela. Que bênção é bom, né? Quem não quer? Bênção é bom, todo mundo quer bênção. Quem não quer, né? Eu também quero. Mas a oração poderia ser outra. Poderia ser uma oração mais tiné com Deus. Tinagedine no Goiá. Próximo, amigo, best, BFF. Tanto faz as definições que a gente pode usar. Pai, a minha amiguinha Débora conversou comigo e disse que está passando por determinadas coisas. Eu não sei o que deve ser passar por estas coisas. Mas eu sei que o Senhor tem compaixão da vida dela. Eu queria te pedir que o peso que está sobre a vida dela pudesse logo ser tirado. Porque tem sido difícil para essa minha amiguinha. Que essa preocupação logo passasse. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se caso for a necessidade, for o momento, então o Senhor também possa ensinar ela a amar mais ao Senhor. Não é pela quantidade de palavras que essa oração é diferente daquela primeira do Deus abençoa a minha amiguinha. É pela profundidade de tiné, de proximidade, de intimidade, de comunhão com Deus. E é um consolo, é um grande consolo, o versículo 8. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Quando nós estamos orando, a gente não está orando com a dificuldade de comunicação do idioma. Porque até mesmo quem tem 2 idiomas misturados, quem fala inglês e português, ou quem mistura português com coreano, nós podemos orar assim para Deus. Quantas vezes eu não orei? Senhor, muito obrigada pelo dia de hoje, mas eu creio que eu não vou conseguir fazer muito bem porque eu sou pujoken. E a gente mistura as palavras. E nós não temos a barreira linguística na nossa oração com Deus. A gente não tem barreira no sentido de bagagem cultural, de ter que explicar para Deus todos os tintins e todas as nuances da nossa vida, daquilo que a gente está vivendo culturalmente, por exemplo. Porque a nossa comunicação com Deus, ela é muito bem entendida por Deus. Nós não precisamos ter que explicar coisas que para outras pessoas é difícil de entender. Porque para Deus Ele já sabe. Na verdade, a grande questão até é que muitas vezes nós oramos, mas a gente nem sabe o que a gente quer de verdade. Será que isso nunca aconteceu com vocês? Por exemplo, você está com raiva de alguém, magoado, ferido. E você vai diante de Deus e fala, Senhor! Tudo bem, você pode não ter a coragem de Davi, como aparece em Salmos, né? Destrói, que as descendências... Né? Você pode não ter essa coragem. Eu também não tenho. É um pouco duro, né, orar assim. Mas você vai... Mas aquele... Porque fez assim. Ele não merece. E você começa orando com raiva. Começa orando com ira. Já aconteceu comigo, tá? Porque eu sou bastante indignada com tudo. Tudo me deixa indignada. Aí eu sempre tenho que orar para Deus, para acalmar o meu coração, porque eu estou sempre indignada. Né? Aí eu estou orando. E quando eu comecei a orar, eu achei que o que eu queria era vingança. Eu achei, tá? O que eu queria era justiça. Que eu comecei a orar, eu estava orando para desabafar um pouco com Deus, mas também para pedir assim, ó Senhor, se der, vai chover na cabeça daquela pessoa quando ela estiver de chapinha. Exemplo. Mas a questão é que no meio da oração, Deus vai revelando o que realmente eu queria.
Porque enquanto eu estou orando, a continuação dessa oração é: eu não aguento viver angustiado e com raiva dessa pessoa. Me ajuda. Aí o Espírito Santo vai tocar no seu coração. Eu quero perdoar essa pessoa. Eu quero perdoar essa professora. Eu quero perdoar esse diretor. Eu quero perdoar esse colega de trabalho. Eu quero perdoar o faxineiro do meu prédio. Não sei, gente. Eu sinto raiva, mas de verdade o que eu preciso é perdoar, Senhor. Me ajuda. Porque eu não aguento viver com essa raiva dentro de mim. Então, muitas vezes nós vamos orar, mas a gente também nem sabe o que a gente quer de verdade. Senhor, eu estou carente, eu quero um namorado. E durante a nossa oração, Deus pode muito bem mostrar para vocês que o que nós estamos precisando não é um namorado porque estamos carentes, queremos algo. Mas o que nós precisamos é de boas amizades, que preencham a nossa vida com grande alegria e compartilhamento. Não que namorar não seja bom, namorem. E a palavra de Deus diz que a gente não precisa se preocupar, porque Deus sabe o que nós vamos pedir. Deus sabe o que nós vamos clamar e orar e buscar diante dele. E muitas vezes quando nós nem mesmo sabemos o que a gente quer de verdade. A gente não está brincando de telefone sem fio com Deus. Todo mundo já brincou de telefone sem fio? Ou tem outro nome para vocês? É uma linha de pessoas, aí tem uma frase, aí você tem que cochichar no ouvido dessa enquanto está todo mundo fazendo barulho. E aí você tem que esperar, espero que chegue no final com a mesma frase. Aí você começa com: o novelo de lã é azul. Aí chega lá na frente: o presidente foi deposto. Ninguém entendeu nada. Não é isso. A nossa oração com Deus não é uma brincadeira de telefone sem fio. A nossa oração com Deus não é a minha experiência misteriosa da conversa com um casal russo, que eu nem sei se eram russos de verdade. A nossa oração com Deus é a oração de alguém que nos conhece, até mesmo quando a gente ainda não expressou o que nós estávamos pensando. Porque o seu Pai sabe do que vocês precisam. Que alegria poder orar para esse Deus que já sabe de todas estas coisas. Vamos fazer essa oração que Jesus nos ensina nas passagens, nos breves versículos que nós lemos hoje. Vamos orar assim. Uma oração que ora de verdade para Deus e não para nós mesmos. Ou uma oração que na verdade são divagações. É uma oração que é para Deus mesmo. É buscando Deus, comunhão, intimidade, relacionamento. É uma oração que acontece continuamente, não é se orarmos, é quando orarmos. A minha próxima oração é daqui a um pouquinho. Quando eu orar, eu vou orar. É aquela oração que, se necessário, até mesmo um alarme no celular é feito, para que a gente não deixe de orar. É o meu compromisso com Deus. É o meu tempo de alegria com Deus ali. É o meu tempo de refrigério com Deus. É o momento que eu estou orando, se necessário. É uma oração que não é uma visita para aquele parente que você só vê uma vez por ano e que o assunto é raso. Já viu encontro de família, que é uma vez por ano só no Natal? Há sempre a mesma pergunta. E a faculdade? Tipo, você já se formou há 3 anos. Você não sabe nem quantos você tem. Você não vê essa família o tempo todo, né? Não tem intimidade, não sabe de nada. Não é esse tipo de oração, oração de visita. É a oração daquela conversa que você encerrou de noite à meia-noite ontem e continuou hoje de novo às 7 da manhã. Com aquele seu amigo. Continuando aquele assunto que você já sabe o que é. É uma oração que tem intimidade. Porque é um Deus que quer se relacionar de maneira íntima com vocês. É uma oração que Deus não somente entende o que nós estamos buscando, mas Ele nos responde sempre, porque nós não ficamos sem respostas para isso. Oremos como Jesus nos ensina. De quem é que nós podemos aprender a orar do que a melhor pessoa a nos ensinar do que Jesus? Jesus é a melhor pessoa para nos ensinar a orar. Oremos. Oremos.
E não faça parte da nossa vida o e se eu orar, mas o quando eu orar. Que esse quando seja real na nossa vida. Não aquela oração fácil e lisa do café da manhã, do almoço e da janta. Muito obrigada, em nome de Jesus, amém? Mas uma oração que vai tirar de dentro de nós aquilo que está aqui, ó, remoendo. Oremos. Vamos orar. Vamos orar. Não no e se orarmos, mas o quando orarmos. Vamos orar. Abaixem suas cabeças, oremos. Pai amado, nós queremos confessar ao Senhor que, na verdade, muitos momentos da nossa vida, o esse orar, na verdade, é a realidade dela. Mas nós queremos te pedir perdão, porque mesmo sabendo que é ótimo ter comunhão contigo, nós não buscamos essa comunhão com o Senhor. Transforma as nossas vidas. Transforma as nossas vidas para que seja parte de nós o quando orar. E quando eu orar. Que isso seja real na nossa vida. Que as nossas orações não sejam orações que parecem só divagações, parecem só pensamentos soltos no ar. Mas que sejam uma oração que realmente é feita ao Senhor. Que nós possamos orar ao Senhor continuamente. Que nós possamos orar ao Senhor com uma oração íntima, com uma oração profunda de comunhão contigo. Que a nossa oração seja uma oração que entende que o Senhor nos compreende completamente. É isso que nós te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém.